Olá, eu queria dando continuidade um pouco, né, ao tema da vanguarda do experimentalismo na música. Não é bem uma continuidade, mas tem a ver, né, já para ter esse gancho, né. Hoje eu quero falar um pouco de um músico que também é um dos meus músicos favoritos, também está lá em cima, né. É um músico clássico que ele trouxe um refinamento, uma sofisticação, um mistério e uma sensualidade que me encantou desde a primeira vez que eu conheci a sua música, que é o francês Claude Debussy, que ele ficou conhecido e muita gente associa ele à música impressionista, que é algo que ele sempre rejeitou. Ele nunca gostou dessa denominação, associada, é claro, às artes plásticas, a pintura impressionista, de artistas como Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, entre outros, né? Só para ficar nos mais famosos aí. E também tem muito a ver com o seu país, né? Porque é uma estética, um estilo que vem do seu país. E aí, como tem essa coisa contemporânea, né? Contemporâneo, a sua música não tinha como, né? Por mais que ele não gostasse dele ser associado, né? Depois chamado de músico impressionista. Assim como o seu compatriota também, Maurice Ravel, né? Que é outro também compositor fantástico, também outro dos meus músicos favoritos, que depois eu também vou falar dele. E, e eu vou falar também um pouco desse álbum, com algumas obras dele orquestrais. E aqui nós temos até na capa uma pintura, né, uma representação do fauno, aquela criatura mitológica, né, metade animal, metade homem, né? E aí já está aludindo, né? É lógico, a sua grande obra, né? O, em português, Prelúdio ao Entardecer do Fauno. E essa obra, ela deu início, com toda certeza, foi ali que começou a era moderna da música clássica. E ali os alicerces ali de um novo horizonte ali na música ocidental, né? Digamos assim, com essa obra. Porque até então não havia nada tão desafiador e tão, digamos assim, até exótico, né? Tão diferente. Ninguém tinha criado em música ainda, na música clássica, algo assim como essa obra. Então podemos dizer que a, a música clássica que segue ainda muito ligada às tradições, né? E a música moderna, né? Digamos assim, ela se divide
entre antes e depois do Prelúdio ao Entardecer de um Fauno, do Debussy. Temos uma música que ela é mais ligada, digamos assim, às tradições acadêmicas e formais antes dessa obra, e temos outra que já é mais desafiadora, vanguardista e que se aproxima de uma nova linguagem, né? Que se liberta, né, das tradições acadêmicas rigorosas e do formalismo muito rigoroso, né? Do conservadorismo acadêmico, né? Então, essa obra foi o chamado divisor de águas. E ela já chocou muita gente na época, né? Foi no finalzinho ali do século XIX que ela foi lançada, porque as pessoas achavam estranho essa coisa da renúncia à melodia mais lógica, né? Daquele melodismo, né? Eles estranharam a falta dessa clareza melódica, né? Nessa obra. E para a gente falar um pouco sobre o Debussy ele foi o primeiro grande, acho que podemos dizer assim, revolucionário da música, o primeiro grande rebelde, né? Talvez podemos dizer assim, da música clássica. Ele foi um inconformista por natureza. Ele rejeitava todo essa forte ligação, né, da música clássica com as tradições acadêmicas. E ele queria romper com isso. Ele dizia que a sinfonia, né, a sinfonia clássica, ela estava já superada. Toda aquela escola do romantismo, né? Aquela coisa daquela massa orquestral pesada, e principalmente das sinfonias, né? Depois as sinfonias românticas também, tudo aquilo já estava um tanto já superado, que tinha que se criar algo diferente, algo novo, que a música tinha que andar para frente, que ela tinha que ter mais liberdade do criador, do compositor. E foi com esse pensamento em mente que ele começou a compor as suas primeiras obras já aos poucos, né? Já buscando romper e de não se apegar à formalidade, ao formalismo acadêmico tradicional. Ele muita gente associa, né, o Debussy à música do Wagner, né? E o cromatismo do Wagner, aquela história do acorde de Tristão e Isolda, né?
que ele fez até uma paródia, né, numa obra dele, que ele faz uma citação, aquele acorde, se não me engano, a suíte de piano Children's Corner, né? Ele faz essa citação, tipo, como se fosse uma paródia ali, né? Dessa coisa de novas formas de compor acordes, dissonantes, de, de sem contornos definidos, né? Daí também a comparação, né, com a, a pintura impressionista, né? Que é aquela coisa que é oposta ao, ao realismo, né? Que é por isso que fala impressão, né? São as impressões de uma realidade e não a realidade como ela é mesmo de verdade, né? A realidade tangível, né? Seria aquela coisa de não de deixar vago, né? Que você a própria pessoa o próprio, digamos assim, a própria identidade de cada um vai conseguir preencher essas lacunas, né? Digamos assim. O próprio apreciador daquela arte vai observar e vai buscar na sua mente preencher aquilo que parece que está faltando ali. Talvez essa seria uma tentativa de tentar definir um pouco, né, o que seria a arte impressionista, né? E a música do Debussy sempre seguiu essa linha, né? Por mais que ele rejeitasse, né, essa comparação. E o, o mais assim curioso é que o Debussy ele ficou muito conhecido, famoso por uma peça de piano. Ela faz parte de uma suíte que também é do início da sua carreira, da juventude, uma suíte chamada Bergamasque para piano solo. Ela tem 4 movimentos e o terceiro movimento dela, chamado Clair de Lune, né? Ele ficou muito famoso no mundo todo, inclusive no Brasil. E até foi muito tocado, muito executado e ficou até um tanto banalizado um pouco, né? Essa música de tanto que se tocou e várias adaptações pianísticas e até orquestrais para vários instrumentos. E ela tem até uma linha melódica, ela tem uma sofisticação, ela é bem acessível, ela é assobiável e com certeza por isso ela adquiriu toda essa popularidade. Mas a verdade é que a música do Debussy, as obras dele em geral, elas não são nada assim fáceis. O Debussy não é um compositor muito acessível. Ele, digamos assim, a música do Ravel, por exemplo, em comparação com a do Debussy, que também é considerado um músico impressionista, ela é mais acessível. Ele tem várias obras que conseguem, eu acho que, atingir um público mais amplo.
porque a música dele é diferente da do Debussy, porque a dele já tem contornos mais precisos, já tem coisas mais definidas ali, tem mais linhas melódicas. E a do Debussy não. Só que isso não quer dizer que a música dele é aquela música intelectualoide, que parece que foi feita só para intelectuais pedantes ouvirem, apreciarem. Como que só eles vão entender a música dele. Não. Porque uma das qualidades da música do Debussy é que ela busca aquela coisa do imprevisto, de surpresa, dos timbres. Ela tem uma beleza timbrística, né? A música dele. E ela tem um dinamismo na sua forma, né? Ela tem harmonias. Eu acho que isso também tem a ver com a influência da música modal, a ideia da música oriental. Até isso ele buscou essas novas ideias, novas fontes do orientalismo. E até da música chamada balinesa, né? E ele colocou, né, essas influências na sua obra, o modalismo. Então isso faz com que a música dele ela desperte um interesse no ouvinte, né? Uma pessoa que realmente leva a sério música, é claro, né? Uma pessoa que busca algo na música que vá além apenas de querer se entreter, né? Então ela consegue prender o ouvinte por causa disso. É muito diferente a música dele de outros compositores, como, por exemplo, o Alban Berg, por exemplo, que já é uma música muito intelectual, muito técnica demais e escura demais. E não tem esse dinamismo. Ele não tem essa busca de sensações sonoras como o Debussy tinha. Então aí já é bem mais complicado de prender a atenção do ouvinte, um compositor assim. Mas o Debussy não. A música do Debussy ela tem essa característica, né? Que por mais que ela seja complexa, muito inovadora, né? E realmente mas ela ao mesmo tempo ela é muito interessante, porque você sente um prazer estético ouvindo elas, né? Então, aí o Debussy ele começou a se interessar também por, no caso, a literatura, né? E ele lia muito os poetas chamados simbolistas, como o Stéphane Mallarmé, também compatriota. E o Stéphane Mallarmé tinha aquele poema, né? Prelúdio ao Entardecer do Fauno, né? Que fala dessa criatura mitológica que, ao entardecer ali, no crepúsculo do dia, cai num sono e deita ali sob uma árvore, e é aquela coisa sensual, uma imagem sensual da criatura e um tanto hipnótica, né? Também, né?
do sono, né? Que vai chegando ali no crepúsculo do dia. E o Debussy captou muito bem essa poética, né, do Malamé nessa sua obra. E quando a gente ouve ela, a gente percebe isso, dessa coisa de uma música que seria descritiva, né, que tenta descrever essa paisagem, né? Todos aqueles sons, né, aquelas camadas. Uma coisa que eu sempre observei na música do Debussy, que eu acho curioso, que ela dá a impressão que é como se ela fosse sempre dar uma expectativa ao ouvinte, e depois ela deixa, digamos assim, uma expectativa que não se define. Por exemplo, ela dá a impressão que ela vai, quando você está ouvindo, você pensa, agora vai acontecer, e não acontece. Fica só na insinuação. É como se a música nunca fosse acontecer de verdade. Ela fica insinuando. É o que acontece nessa obra do Prelúdio ao Entardecer do Fauno. E em várias outras obras dele também isso acontece. E aí a gente pode pensar, isso é frustrante? É decepcionante? Porque, como a gente falou do Ravel, a diferença, né, que a música do Ravel já não, ela acontece, ela se define, né? Ela não fica só na expectativa ou naquela coisa da insinuação, né? Ela realmente se define. E a do Debussy parece que ele já não. É como se ele ficasse provocando o ouvinte, fazendo essas insinuações sonoras. Uma comparação seria, ele podia comparar uma mulher belíssima e ela começa a seduzir o homem, fazer charme, bem sensual, e aí na hora que o homem tenta beijá-la, aí ela vai embora. Ela fica ali só provocando o homem, né? Ela fica ali só exibindo a sua beleza, mas ela não quer ter um contato físico com aquele homem. E aquele homem fica desejando ela, né? Porque ela é belíssima. E ela está se insinuando para ele. Mas na hora que ele tenta tocá-la, ela não deixa e vai embora. Então a música, numa comparação, a música do Debussy é mais ou menos assim. Você sempre fica com aquela expectativa que vai haver uma explosão ali, que a música vai acontecer, né, de maneira total ali, né? E nunca acontece isso, né? Mas aí é que está. Isso que é o grande barato da música dele. Porque ela é insinuante mesmo, ela é misteriosa e ela é sensual, né? Sensual não no sentido vulgar, né? Sensual é no sentido de algo que provoca um desejo. No caso, seria o desejo estético, né? De uma apreciação, né? Estética total, né? É um gozo total, uma apreciação estética. Então, é isso que é o que diferencia, né,
o Debussy de vários outros compositores, né? Que tem vários outros compositores também fantásticos, né? Contemporâneos a ele, como Stravinsky, né? Aí depois nós temos o Bela Bartok, e vários outros, né? Mas eles têm características completamente diferentes. Eles buscam definir alguma coisa, né? Por mais que seja fora da casinha, mas eles buscam essa definição. E o Debussy fica sempre só deixando no inconsciente, né, dos apreciadores preencher, né, essa lacuna, né? Então isso é muito interessante. E aí tem outras obras dele maravilhosas, como o Poema Sinfônico, né? Eu acho que não tem uma definição certa, né? Que é uma obra sinfônica, mas eu acho que está mais para poema sinfônico, que é o La Mer, né? Tem 3 movimentos, que seria considerada a sua sinfonia, né? E nós temos, ele tem um quarteto de cordas também, essa tem as suas obras de câmara também, fantástica. Ele tem uma sonata para piano, flauta e harpa, que é lindíssima. E tem esse quarteto de cordas, né? O único, que é de uma beleza também, assim, impressionante. Eu não sou muito fã de música de câmara, eu prefiro música sinfônica. E então tem poucas coisas de música de câmara que eu acho que são fantásticas, né? Quarteto de cordas é um tipo de música de câmara que eu tenho muita dificuldade de ouvir, né? Pouca coisa de quarteto de cordas eu acho assim, me pegam, né? Agora, esse do Debussy é um deles, que é realmente uma obra-prima. Uma vez o Villa-Lobos até falou que o Debussy compôs apenas um quarteto de cordas, mas que vale por quase todos os que o Beethoven compôs. O Beethoven compôs muitos quartetos de cordas, né? Mais de 20, né? Para ver como o Villa-Lobos achava esse quarteto de cordas do Debussy sensacional. E realmente é. E tem uma obra dele que eu acho curioso também, essa obra, porque essas obras, Prelúdio à Tarde de um Fauno, até o La Mer também, tem algumas obras dele, prelúdios de piano, a obra pianística dele é muito rica, né? Então tem várias obras que elas são memorizáveis. A gente consegue memorizar. Agora tem uma obra dele que eu acho bem assim incrível, que é também outra obra-prima, uma das últimas dele, chamada Jeux, quer dizer jogos, né? Que até hoje, e eu já ouvi essa obra mais de inúmeras vezes, incontáveis vezes. É uma espécie de balé. E é impressionante que eu não consigo memorizar essa obra. Não consigo. Ela é imemorizável. Ela tem um estilo assim tão hipnótico, de tão assim sem nenhum apego melódico, de uma dificuldade ali, né? Cromática e também de acordes e a própria harmonia também é bem desafiadora, né? A rítmica, né? Também dessa obra que, olha, eu não consigo memorizá-la, é impressionante. Então isso é uma característica também incrível, né? Essa habilidade que ele tinha, né? Como compositor.
ele não teve uma vida longa, né? Era outra época, né? Também, né? Talvez naquela época que ele morreu 55 anos de idade possa ser considerado uma vida até longa, né? Ele morreu em 1916. Ele morreu de câncer, né? E tem muita coisa triste, né, na história da vida dele, né? Que ele tinha uma filhinha, que agora fugiu o nome dela, que ele tinha muito amor por essa filhinha, né? E depois aí ele morreu e essa menina, eu não sei detalhes da vida dele, como com quem que ela ficou, se com a mãe dela ou se ele era viúvo, eu não sei. Eu sei que essa garotinha, ela deveria ter uns 10 ou 11 anos. E pouco tempo depois que ele faleceu, ela pegou difteria, se não me engano, uma doença grave na época, e era difícil a cura, né? E ela veio a falecer. Assim, pouco tempo depois. Quer dizer, ele morreu de câncer e logo em seguida a filhinha dele também veio a falecer de difteria. Agora, esse álbum aqui é só mais uma desculpa para falar do Debussy, né? Da excepcional selo, né? Deutsche Grammophon, né? Selo alemão, né? Ele destaca essa obra, né? Prelúdio ao Entardecer de um Fauno, e tem a Orquestra de Paris, Orquestra Sinfônica de Paris, regida pelo grande maestro argentino, né? Daniel Barenboim. E além do Prelúdio ao Entardecer de um Fauno, ele tem algumas imagens para orquestra, que ele compôs imagens para orquestra e para piano, né? Ele deu esse nome, esse título de imagens. E aqui nós temos 3, né? Temos gigs, rondas de Printemps, e a que eu acho a mais interessante de todas, que eu quero falar um pouco dela, que é a segunda, que é a Ibéria. E essa imagem para a Orquestra Sinfônica Ibéria, ela é bastante interessante porque ela tem influência da música espanhola. Na época tinha essa coisa, os franceses, né? Os compositores franceses tinham essa fascinação pela música espanhola, né? O Ravel também, né? Até compôs uma rapsódia espanhola, né? Ele tinha essa paixão pela música espanhola. O Debussy também. Tem o Emmanuel Chabrier também, ele compôs aquela peça sinfônica Espanha, né? Que é uma homenagem à Espanha e com música assim espanhola. E até o Debussy. E essa imagem Ibéria, como o título diz, né? Ibério, né? Tem essa influência. E a primeira parte dela tem até castanholas, tem uma rítmica mais acentuada ali, de seria um ritmo de dança, né? Espanhol, de difícil identificação ali, né? Não sei se seria algum tipo de habaneira ali, é difícil identificar ali. E a segunda parte já é bem contrastante, que aí ele vai por aquele estilo mesmo impressionista, né? Mais lento,
e com aquela música insinuante, né? Com toda aquela sofisticação, aquele refinamento, né? Harmônico, que tem aquela coisa do mistério, né? Porque está falando de uma paisagem da noite, né? Ali, de algum lugar ali da Espanha. Aí fala até do perfume da noite, né? Aquela coisa misteriosa da noite, do sereno caindo, né? Algo assim, o perfume da noite ali. E aí é aquele show, né? De acordes dissonantes, de texturas bem refinadas ali, né? E aquela coisa hipnótica, né? Que a música dele sempre teve. E aí no final vem a terceira parte, que aí tem uma explosão ali, né? De uma típica dança espanhola também, né? Ali. E uma coisa meio festiva ali, né? Com a percussão aparecendo, né, novamente e dando encerramento com toda essa coisa rica, né? De timbres, né? E de sons assim bem assim refinados ali, né? Que é a característica, né? Da música do Debussy. E ali, essa obra, tem um pouco essa diferença que tem partes ali, que principalmente esse final, que já ele é diferente, né? De outras obras dele, né? Que ali já temos mais uma coisa mais definida ali, né? Aí lembra até mais, aí lembra a música do Ravel, que tem essa coisa mais definida ali de uma temática, né? E de um certo melodismo, uma rítmica, né? Que se conclui, né? Que é algo raro, né? Na música do Debussy. Mas aqui nessa obra a gente percebe um pouco isso. Então, eu vou encerrando por aqui, falando desse compositor fantástico, controverso até para muita gente, um compositor, um músico extremamente original, né? Coisa que há muito tempo, mas há muito tempo não tem mais na música. Em várias artes, né? Mas principalmente na música. Né? Há muito tempo não existe nada novo em música. É a minha opinião, né? Tem gente que acha que existe, né? Mas, na minha opinião, não existe. Faz tempo isso, muito tempo. Então, o Debussy foi, sim, um cara que trouxe uma coisa muito nova mesmo para a música. Foi bastante original. E é por isso que ele é um músico especial, por essa sua originalidade. Né? Músico único. Então eu vou parando por aqui, e aí agora o próximo vídeo, aí a gente termina essa série aí que a gente tá falando de música moderna, né? Dessa coisa aí, né? De romper, né? Com as formas tradicionais. E aí eu vou fechar essa série falando sobre a música atonal. Polêmico, né? A música atonal, o atonalismo, né? Dodecafonismo, serialismo. E aí eu vou falar de um músico que eu não falei eu não citei ele quando eu falei da música de vanguarda e do experimentalismo na música, até propositalmente, porque eu vou falar muito dele nesse novo vídeo, no próximo vídeo, que eu vou falar da música atonal.
Então, até lá.